Muito bem. Cadê? Não tem instante para mim? Só porque eu não sou pastor não tem instante? Estou sendo rebaixado? Hoje eu decidi falar sobre um tema, obrigado. Hoje eu decidi falar sobre um tema que eu acho ele perigoso. E eu estou orando para que Deus me dê e nos dê sabedoria para conversarmos sobre ele. Porque hoje nós estamos tentando colocar juntos dois conceitos da Bíblia, na verdade, um conceito da Bíblia em duas histórias diferentes, uma história e um conceito, que pode ser muito perigoso. E eu tenho orado essa semana, eu falava essa semana com a Cristina, eu falei, Cristina, eu tenho orado essa semana para que eu consiga comunicar a verdade do Evangelho, a verdade da Palavra de Deus, de forma encorajadora, mesmo sabendo que o tema que nós estamos falando hoje é um tema difícil. O preço de seguir a Jesus, né? Atos capítulo 7, versos de 54 a 60. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, faça a gentileza de abrir a sua Bíblia. Atos capítulo 7, versos de número 54 a 60. Se você não trouxe a sua Bíblia, nós temos o texto na projeção, que você pode acompanhar. Mas se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e a deixe aberta, por favor. Em Atos capítulo 7, verso 54. Atos 7, 54. Ouvindo isso, ouça atentamente. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Vamos orar, feche os olhos. Senhor, esse livro não é um livro comum. O texto que nós acabamos de ler, Senhor, não é um texto comum. Esse texto tem o poder de mudar a minha vida nessa manhã. Ele tem o poder de transformar a vida de cada pessoa que está aqui nessa manhã. Nós oramos a Deus e te pedimos que isso seja uma verdade, que isso aconteça aqui na nossa vida hoje pela manhã, que a nossa vida seja transformada pela Tua Palavra. Nós nos submetemos à autoridade da Tua Palavra e nós reconhecemos que essa Palavra, Deus, ela está sobre a nossa vida, ela dita as regras da nossa vida. Então nos ajuda a compreender, a amar, a entender e a obedecer, acima de tudo, essa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Qual é o preço de seguir a Jesus Cristo? Qual é o preço de seguir a Jesus Cristo? Eu intitulei essa mensagem Green Mile. Lembrando daquele filme que foi lançado na década de 90 com Tom Hanks. Ele é um filme chamado Green Mile. Ele é baseado numa novela de Stephen King. E nesse romance, na verdade, ele fala sobre essa pessoa que foi condenada à pena de morte. E ele usa a ideia de que em Louisiana, onde a história se passa, a última milha, como assim dito, das pessoas que estão sendo executadas, ele é um corredor verde, então, em Louisiana. Então, o filme vem dessa ideia de que o Green Mile é a última milha que você anda, antes de você ser executado, e quando você anda naquela milha, você sabe que é uma viagem de uma perna só. Você está indo só de um caminho, você não vai ter volta. E nós estamos estudando, paralelamente a isso, nós estamos estudando hoje a história de um sujeito chamado Estevão. Lindo nome a propósito, né? A história de uma pessoa que considerou Jesus algo tão precioso,
algo tão valioso que foi capaz de dar a sua vida por ele. Essa é a narração da primeira morte pelo cristianismo na história da humanidade. Nós temos a morte de Jesus anterior a isso, mas Jesus não morreu por causa do cristianismo. Jesus morreu para aplacar a ira de Deus. É o que a palavra de Deus nos fala. Jesus não morreu por causa do cristianismo. Jesus morreu para aplacar a ira de Deus. Jesus morreu porque era necessário a morte de um justo para apagar os pecados da humanidade. Com isso acontecendo, então, nasce o cristianismo, e aí nós temos a primeira morte do cristianismo, que é de um sujeito chamado Estevão. O primeiro mártir, não o último, mas o primeiro mártir da história do cristianismo. E você pode dizer muito sobre uma pessoa pelo que ela está disposta a lutar e a morrer. Todos nós estamos morrendo por algo. Todos nós estamos lutando por algo. O motivo pelo qual você está morrendo está valendo a pena? Todos nós estamos morrendo por algo. Alguns estão morrendo pela sua carreira, outros estão morrendo pelas suas posses, outros estão morrendo por aquilo que eles vão vestir, outros estão morrendo por status. Todos nós estamos morrendo por alguma coisa. Pelo que você está morrendo? Esse tipo de compromisso com Jesus, esse tipo de mensagem, não é um tipo de mensagem que a gente tem ouvido muito frequentemente nos dias de hoje. Porque, honestamente, nós estamos vivendo na Disneylândia do cristianismo. Nós vivemos nos Estados Unidos, nós viemos do Brasil, onde existe liberdade religiosa, onde ninguém vai ser apedrejado porque é crente, onde ninguém vai ter a sua vida em risco porque você professou a fé em Jesus Cristo. E apesar de nós enfrentarmos alguma perseguição aqui e acolá, do tipo, você é crente? Uau, poxa vida, você é um quadrado. Esse é o tipo de perseguição que a gente está acostumado a enfrentar. O tipo de perseguição de rejeição que a gente está acostumado a enfrentar é um tipo de rejeição que não atinge a nossa vida, nós não corremos risco de morte, nós não precisamos fugir de casa ao aceitar Jesus por medo da nossa própria família nos matar. Nós não precisamos andar distâncias absurdas a pé só para ouvir um texto da Bíblia e tentar memorizar esse texto da Bíblia no caminho de volta para casa, porque não existem Bíblias disponíveis. Nós não frequentamos uma igreja num porão de um prédio abandonado, onde nós não podemos cantar, onde não se pode ligar instrumentos, porque se a polícia do lado de fora ouvir, vai entrar e vai prender todo mundo e talvez fazer até pior. Nenhum de nós corre o risco de ser pego em um culto como este e ter as portas e janelas fechadas enquanto eles ateiam fogo no prédio para que todas as pessoas morram queimadas. E você pode me perguntar, Márcio, o que você está descrevendo? Isso existe hoje? Existe. Hoje, nesse momento onde nós estamos vivendo agora, nessa época onde nós estamos vivendo, existe uma igreja que está sendo perseguida. Simplesmente por acreditar naquilo que nós acreditamos. Nesse momento na história, pessoas estão morrendo. Isso nos deve fazer pensar. Hoje, pessoas estão morrendo para poderem ter o privilégio de carregar esse livro que você e eu nem levamos para a Bíblia, nem levamos para a igreja, porque não é tão importante assim. Pessoas estão na China, na Coreia do Norte, eles escrevem a Bíblia, uma cópia da Bíblia. E sabe como é que eles fazem? Eles arrancam aquela folha de caderno, com aquele capítulo da Bíblia. Não é a Bíblia inteira, não é o livro inteiro, um capítulo da Bíblia. Eles pegam aquela folha de papel e rasgam aquela folha de papel do caderno. E na igreja escondida, aquele pedaço de papel passa uma semana com cada membro da igreja. Para que ele leia aquele pedaço de papel e decore aquele pedaço de papel. E na semana que vem, é melhor ele decorar, porque na semana que vem aquele pedaço de papel vai para outra pessoa. Estão morrendo por uma Bíblia que a gente tem vergonha de carregar. A gente nem sabe que tem Bíblia, a gente esquece. Isso me faz pensar e fazer uma pergunta incômoda para mim também. Não só para você, incômoda para mim também. O que aconteceu no meio do caminho conosco? O que aconteceu entre aquela igreja pela qual Jesus morreu e os primeiros anos do cristianismo
E 2000 anos de história depois, o que aconteceu no meio do caminho com que fizesse com que nós chegássemos a esse ponto onde nós estamos aqui agora? Mega igrejas, pastores superstars, modelos enlatados de igreja, doutrinas heréticas, uma fábula de dinheiro gasta no mundo cristão. Ou, por que não dizer, no mundo gospel. Tanto movimento. Gente, se você mobilizar o número de pessoas que nesse momento agora estão frequentando as igrejas só aqui nos Estados Unidos, e você juntar todos os outros ajuntamentos, concertos, Super Bowl, todos os NBAs, os jogos de NBA, basquete, beisebol, durante o ano todo, se você somar todos os eventos, os grandes eventos que acontecem na América durante o ano todo, e você pegar um único domingo de manhã, você tem mais gente frequentando hoje igrejas, hoje, agora, nesse momento, do que você tem combinados em todos esses outros eventos durante o ano inteiro, num único domingo. O que aconteceu conosco? Eu quero contar duas experiências pessoais para você, antes de caminhar para uma parte um pouco mais prática, que me assustaram e me fizeram repensar algumas coisas. E, de novo, eu não quero que você entenda isso errado, eu não estou falando isso, o que eu vou descrever agora não é tentando colocar nenhuma instituição, nenhuma pessoa para baixo. Eu só estou querendo citar um exemplo que aconteceu comigo, poderia acontecer com você, ou poderia não acontecer com você. A primeira experiência que eu vivi foi uma experiência, há algum tempo atrás, de visitar uma livraria cristã aqui nos Estados Unidos. E quem me conhece sabe que eu gosto de livraria. A Cristina sabe que o meu programa predileto é ir para uma livraria, ficar ali, talvez pegar um café, olhar os livros. Às vezes a gente não compra nada, né? Mas você está ali naquele ambiente, né? Você se acha inteligente, né? Só porque você entrou ali, né? Às vezes você não lê nada, você vai lá só na People, né, para ver fotografia, mas você já se acha inteligente, né? Porque você entrou numa livraria, você está naquele ambiente, é cult, né? É legal, é maneiro. E então eu fui nessa livraria evangélica cristã. Eu entrei nessa livraria e quando eu entrei ali, gente, eu comecei, a primeira sentimento que eu tive foi: uau, que coisa legal, uma variedade de CDs, de DVDs, de bíblias, de materiais, de tudo disponível pra gente, tudo. Eu pensei, cara, o crente que não cresce nesse país é porque não quer. Aí depois eu comecei a olhar com mais cuidado, porque eu tenho esse hábito de olhar todos os corredores, eu quero olhar todos os produtos e tal. Não para comprar nada, só para ver mesmo. E aí, de repente, o meu coração começou a mudar, porque eu comecei a ver, talvez não seja a sua experiência, mas foi a minha experiência. Eu comecei a ver, você tinha a caneca de Jesus. Se você quisesse comprar uma caneca de Jesus, tinha uma caneca de Jesus para você comprar. Se você quisesse comprar um cordãozinho de Jesus, tinha um cordãozinho de Jesus para você comprar. O bracelete de Jesus, tem um bracelete de Jesus. O plástico do carro de Jesus, você pode escolher qual plástico. O que você quer dizer para o mundo? Qual é o CD que você quer comprar? Qual é o CD de Jesus que você quer comprar? Tem vários estilos, vários cantores louros, amarelos, azuis, negros, com cabelo assim, com cabelo assado, tem bandinha de 4 caras, tem bandinha solo, tem tudo. Aí você vai na seção de Bíblias, aí lá você tem a Bíblia do advogado, a Bíblia do pastor, a Bíblia, não, isso é mentira, a Bíblia do médico, a Bíblia do estudante, a Bíblia da mulher. Você quer uma Bíblia diferente do mundo? Não tem a parte de mulher submetida ao vosso marido, é isso porque é a Bíblia da mulher? É a Bíblia do pastor, a Bíblia do diácono, a Bíblia do professor de EBD, a Bíblia de estudo, tem Bíblia que não é para estudar. Que Bíblia é essa? Aí depois eu fiquei pensando, gente, que coisa. Aí eu fui passando os corredores assim, a Bíblia do divorciado, a Bíblia do adúltero, a Bíblia do fofoqueiro. Isso que eu estou inventando, né? Só falta isso. E assim, de novo, eu não estou contando essa experiência para colocar ninguém para baixo, eu só estou falando o que nós nos transformamos. O que nós nos transformamos? A segunda experiência que eu tive, de novo, eu não quero fazer disso um ponto apenas crítico, mas eu gostaria de mencionar. Cristina e eu, nós fomos a um concerto de um cantor cristão, muito famoso, uma pessoa
realmente, eu creio que sou muito abençoado, ungido. Nós cantamos várias canções dele aqui na nossa igreja. Nós somos essa mega, super, hiper, nova igreja. De novo, nada contra, eu acho que toda igreja neotestamentária, o alvo de toda igreja neotestamentária é crescer. Então nós somos na apresentação desse cantor e nós participamos, são uma bênção, uma música perfeita. A luz, você já viram essas coisas, né? A luz acende na hora certa, a luz apaga na hora certa, né? Ninguém nunca erra uma letra, o PowerPoint está sempre certo. Você fica pensando, gente, que planeta esse pessoal veio, né? Isso aqui é a Disney, né? E tudo foi maravilhoso, a celebração, tudo foi inspirador, a palavra de Deus foi pregada, nós saímos ali tão inspirados. E aí, porque naquele culto estava pregando um pregador que a Cristina gosta muito, e eu também gosto muito, nós queríamos falar com ele no final do culto. Na verdade, a Cristina queria tirar uma foto. Mas eu queria falar com ele, gente, olha, quero ouvir você um pouco mais, foi tão bom o culto hoje, eu queria conversar com você. Mas nós descobrimos que, na verdade, para ter acesso àquela área, você tinha que ter um sticker, você tinha que ter uma senha para você entrar. E algumas pessoas receberam, e eu tenho certeza que isso não tem nada a ver com a direção da igreja, ou mesmo com o cantor em si, ou com o pregador em si. Talvez as pessoas que estão embaixo ali, né, fazem a coisa ficar de um jeito diferente. E aqui nós estamos nos encontrando, eu aqui na porta dessa sala, esperando de alguma forma conversar com a pessoa, polícia na porta, movimento, não sei o que, tem brasileiro na área. Enquanto ele saudava as pessoas, e lá eu sei que ele estava sendo muito carinhoso e atencioso com todas as pessoas, e eu aqui do lado de fora com a minha biblinha na mão. E tipo assim, não era que estivesse lá 4.000 pessoas querendo falar com o cara, tinham 8 pessoas do lado de fora esperando, que não tinham recebido a autorização de entrar. E de novo, eu sei que isso não tem nada a ver com o cantor, isso não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o pregador em si. Mas eu fiquei pensando, uau, ele não é meu irmão em Cristo. Ele não é meu irmão. Ele não está acessível para mim, ele não é meu irmão. Eu não posso chegar para ele e dizer, olha, eu só queria te dizer, poxa, aquela interpretação que você fez foi tão abençoadora para a minha vida. Eu não tive a sério. Entende? No final das contas, a Cristina até conseguiu lá a foto dela com o cara. E aí, eles até perguntaram, você quer estar na foto? Eu falei, não. Não é que eu desgosto dele agora, não. É que para mim, o que nós somos? O que nós estamos nos transformando com o passar do tempo? E no Brasil a gente está copiando esse modelo direitinho. Quando os pregadores vão para lá, carro blindado, talvez se você estiver no Rio precisa mesmo, mas batedores da polícia militar. O que nós estamos nos transformando? O que está acontecendo com o Evangelho? Quando o Evangelho deixou de ser aquela última, o Green Mile, quando que o Evangelho deixou de carregar aquela cruz? Quando que o Evangelho começou a se transformar nesse mundo, nesse mercado de luzes, de roupas, de parecer cool? Quando que nós estamos nos esquecendo dos fundamentos do Evangelho, que é morrer a cada dia para si mesmo, carregar a sua cruz? Neste contexto, o exemplo de Estevão fica ainda mais incômodo para a gente, não fica? Alguém que simplesmente morreu por Jesus. Não que os únicos crentes verdadeiros são aqueles que morrem por Jesus. Porque é Deus quem decide quem, quando e como alguém morre por ele. Mas o que nós, como crentes, nós devemos buscar é estarmos dispostos até morrer por ele, se necessário for. Se Jesus vai pedir isso de mim um dia, eu não sei. Mas se ele pedir que eu esteja disposto a dar a minha vida por ele. Se ele pedir que eu esteja disposto a dar a minha vida, se necessário for. Eu não sei se um dia Deus vai me pedir para morrer por ele, mas eu oro para que, se esse dia chegar, ele me encontre pronto para dizer,
assim como Charles Studd, um missionário inglês que viveu no século XVIII e literalmente deu sua vida no campo missionário, na Índia. É dele essa frase que diz: se Jesus é Deus e morreu por mim, não há nada demasiado difícil que eu não possa fazer por ele. Vamos dizer essa frase juntos? Já. Se Jesus é Deus e morreu por mim, não há nada demasiado difícil que eu não possa fazer. O contexto da história de Estevão é muito interessante. Ele foi um dos primeiros diáconos da história do cristianismo, foi eleito juntamente com outras 6 pessoas para cuidar das pessoas, das viúvas, dos órfãos, porque os apóstolos, os discípulos, o avivamento estava sendo uma coisa tão grande na igreja primitiva, ali no Atos capítulo 2 e 3, que os apóstolos não estavam tendo tempo suficiente de ter o seu momento devocional e se dedicar à palavra e à oração e ao mesmo tempo servir praticamente o ministério. Então eles elegem essas pessoas. Estevão é um deles. A Bíblia fala no capítulo 4 que Estevão, através da vida de Estevão, muitas coisas estão acontecendo, milagres e sinais estão acontecendo. Então, como era costume, Estevão é levado para a presença do sumo sacerdote para ser interrogado. Em Atos capítulo 5, então, a história da igreja, os discípulos todos são presos, todos eles. E ali, quando eles estão sendo interrogados, a Bíblia fala que eles dizem para o sumo sacerdote: nós preferimos obedecer a Deus do que obedecer a você, então nós não vamos nos calar. O sumo sacerdote, ouvindo um sujeito chamado Gamaliel, que era um sacerdote sábio, um fariseu, na verdade, sábio, diz: olha, acalma, se isso não for de Deus, isso não vai para frente, se isso for de Deus, também não adianta lutar, porque se você está lutando contra Deus, você vai perder. Então eles libertam os discípulos, mas não sem antes açoitá-los. Então eles são açoitados literalmente, e a Bíblia fala que no capítulo de número 5, depois de libertos, eles saíram, o verso de número 41 do capítulo 5 diz que eles saíram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles saíram felizes porque eles sabiam que eles eram dignos de serem humilhados por causa de Jesus. Eu fiquei pensando: uau, onde isso está? Quando eu estava lá na livraria evangélica, a gente olha todo esse tipo de sinal, todo tipo de quadrinho lindo, né? Aqueles quadrinhos que a gente compra para botar no banheiro de casa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é? Só eu sei os planos que tenho para vós, de paz e prosperidade. Não tem um quadrinho evangélico dizendo: trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Tem não? Vai lá, procura ver se tem. Não tem um quadrinho evangélico dizendo lá: perdoa os seus inimigos, assim como Deus tem te perdoado. Porque não tem quadrinho evangélico dizendo: se alguém te bater na face, vai tu e oferece a outra. O que aconteceu nesse meio tempo conosco? Será que nós estamos ficando gordos na fé, lentos? Não estamos mais ágeis? Não estamos mais vivendo pelo que deveríamos viver? O Evangelho está crescendo, Estevão está sendo levantado, o ministério de Estevão está voando a 100 km por hora. Então ele é interrogado. Então, se você quer ter no capítulo 7 do livro de Atos, Estevão faz um resumo de toda a lei, de todos os profetas e do plano de Deus ao redor da lei. Se você quer ter um resumo do Velho Testamento em um capítulo na Bíblia, Atos capítulo 7. E aí nós chegamos então ao fato de que Estevão, ele, no capítulo 7, no verso 54, ele é apedrejado. Enquanto ele está declarando a sua fé ali na presença das pessoas do Sinédrio, do sumo sacerdote, na presença dos líderes religiosos, a Bíblia fala que enquanto ele abre a sua boca e diz: eu vejo o Senhor, a Bíblia diz que eles tamparam os ouvidos, começaram a gritar e agarram a ele, jogam fora da sinagoga, pegam pedras e começam a jogar nele até o ponto de que ele morra. Esse é um jeito interessante de morrer, apedrejado. Imagina. Será que nós estamos tão distantes do exemplo de Estevão? Vamos ler comigo juntos o próximo verso, o verso de Lucas capítulo 9, verso 23. Vamos ler juntos? Já. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me.
O cristianismo, gente, é um convite para a vida, mas também é um convite para a morte. Devemos estar dispostos a morrer pelo que nós acreditamos. Jesus falou: se alguém quiser me seguir, há alguns pré-requisitos. Deve negar-se a si mesmo, deve tomar a sua cruz e deve me seguir. Agora, existe uma diferença entre você seguir a Jesus e você andar atrás dele. Tem muita gente andando atrás de Jesus, mas não tem muita gente, ou pelo menos eu acho, não tem muita gente seguindo a Jesus. Andar atrás de Jesus é completamente de segui-lo. Seguir a Jesus é estar disposto até a morrer, se necessário for, pela sua fé. Morrer para si mesmo, gente, é imprescindível. Quando Jesus estava falando: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, era uma imagem que nós não entendemos. E porque nós não entendemos essa imagem de tomar a nossa cruz, nós estamos fazendo más interpretações disso. Nós entendemos que a tomar a cruz, muitos crentes entendem que é tomar a sua maldição. Algumas pessoas até dizem, né, a cruz que eu tenho para carregar é uma pessoa. Você é a cruz que Deus me deu para carregar. Esse problema é uma cruz que eu carrego. Não, não era isso que Jesus estava falando. No primeiro século, quando você via alguém, qualquer pessoa do primeiro século, quando via alguém carregando uma cruz nas costas, sabe o que ele pensava? Eles pensavam: ali está andando uma pessoa morta. É uma viagem de um caminho só, ele não está voltando. É a milha verde daquela pessoa. Em outras palavras, Jesus estava falando: o preço de me seguir é a morte. O preço de viver é morrer. O preço de estar vivo é negar a sua própria vida a tal ponto de ser capaz de doar a sua própria vida por mim. É a morte mais difícil, gente, porque a morte mais difícil que nós temos é morrer para a gente mesmo. É morrer para a gente mesmo. É a morte mais difícil. Só é possível morrer por Jesus depois de nós termos morrido para nós mesmos. Estevão só foi capaz de morrer para Jesus porque ele já tinha morrido para ele próprio. Então eu quero concluir com 3 aplicações que eu acho que são importantes para a nossa vida nessa manhã, à luz do que nós ouvimos até agora. A primeira aplicação é o fato de que quando nós morremos para nós mesmos, as pessoas não vão entender isso. Quando nós morremos para nós mesmos, as pessoas, o mundo não vai entender isso. Vão me chamar de fanático, de radical, de louco, de quadrado, de alienado. As pessoas simplesmente não podem compreender, porque Estevão está dizendo: Senhor, não os considere culpados. Pedro está morrendo e está dizendo: Senhor, não os considere culpados, porque eles não entendem que a razão pela qual eu estou morrendo foi a razão pela qual me fez viver. Lembra quando Paulo fala: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Mas o morrer só é ganho se o viver for Cristo. Por isso Paulo coloca isso: o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer só é lucro quando o viver é Cristo. Só é possível morrer por Jesus depois de termos morrido para nós mesmos. Por isso que no versículo 54 eles ficam com raiva de Estevão, porque eles não entendem esse tipo de compromisso. Por isso eles tapam seus ouvidos no verso número 57. E no capítulo 8, no verso 1, é por isso que Saulo consentia com a morte de Estevão, porque ele não entendia esse tipo de amor, ele não entendia esse tipo de compromisso. Gente, quando alguém se levanta com este tipo de compromisso, o mundo não fica indiferente. Quando nós nos levantamos com esse tipo de compromisso, o mundo não fica indiferente. Ou o mundo vai nos seguir, ou o mundo vai nos apedrejar. Quando nós entendemos essa radicalidade do Evangelho, ou o mundo se converte,
ou o mundo nos apedreja. E não tem um jeito, não tem um meio termo. Essa é a radicalidade do Evangelho. A segunda coisa que nós concluímos é que quando nós morremos para nós mesmos, as pessoas veem Deus em nós. É somente quando nós morremos para nós mesmos que as pessoas podem ver Deus em nós. Em Atos, no capítulo 6, o verso 15, quando Estevão ele está ali no meio do sinédrio, acontece uma coisa na presença de todas aquelas pessoas. A Bíblia diz, no verso de número 15, no capítulo 6, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. As pessoas olhavam para Estevão e o que elas viam era a presença de Deus. Gente, quando nós estamos dispostos a morrer para nós mesmos, a morte mais difícil é morrer para si mesmo, diariamente, quando todo o nosso corpo quer fazer alguma coisa, e nós sabemos que aquilo é errado, e nós literalmente matamos o nosso desejo, quando nós queremos ir para algum lugar, e nós sabemos que aquele não é o melhor lugar onde nós devemos ser vistos, o nosso corpo mata aquele desejo. Quando nós temos os nossos relacionamentos, você tem aquela vontade de machucar as pessoas ao seu redor. E todo o seu corpo está dizendo, machuque essa pessoa com as suas palavras, ofenda essa pessoa, reaja dessa forma. E você nega a si mesmo, dizendo, Senhor, me ajuda a ser como o Senhor quer que eu seja nesse momento. Morrer para si mesmo é a morte mais difícil. Quando nós fazemos isso, o mundo olha para nós e vê a Deus. Eu acho tão interessante. O mundo viu a Deus na vida de Estevão. Não quando ele estava cantando, levantando as mãos. O mundo não viu a Estevão quando ele estava num púlpito pregando. O mundo não viu Deus em Estevão quando ele estava fazendo a sua eloquente discurso sobre o Velho Testamento no Atos capítulo 7. O mundo viu Deus em Estevão quando o mundo viu Estevão morrer para si mesmo em primeiro lugar e morrer por Jesus em segundo lugar. O mundo viu o Estevão dessa forma. Em terceiro lugar, quando nós morremos para nós mesmos, nós também vemos a Deus. Quando nós morremos para nós mesmos, nós vemos a Deus. No verso de número 56, no capítulo 6 agora, a palavra de Deus diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu. E o que acontece? E viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. A última coisa que os homens viram foi um homem que nem a morte poderia tirar o que Deus já havia dado a ele. A última coisa que Estevão viu foi o próprio Jesus. Não foi difícil para Estevão morrer por Cristo, porque ele já tinha morrido por Cristo muito antes. Quero encerrar com essa história verídica que aconteceu no século XVII. Essa história é narrada num livro chamado Why God? Por que Deus? Escrito por um sujeito chamado P.P. King. Ele narra a história desse missionário, a história verídica desse missionário, que inglês que foi para a região da Alemanha do século XVII, onde ainda havia muitas tribos. E essas tribos a maioria delas ainda eram animosas em relação à presença estranha. Então ele chega nessa tribo testemunhando do Evangelho. E eles sequestram ele e a família dele, a sua esposa e 2 filhos, 2 filhos pequenos. Eles levam, e essa tribo, ela começa a ameaçar a fé deste homem, dizendo, olha, esse Deus que você está trazendo para cá é um Deus que nós não conhecemos, e você vai negar esse Deus. Se você não negar esse Deus, nós vamos matar os seus filhos. E eles amarram o missionário, os seus 2 filhos pequenos e a sua esposa, e apontam flechas para eles. E se você quiser, depois você pode olhar, está na história, Why God? Procura esse livro, Por que Deus? Ele conta essa história. E enquanto eles estão ali amarrados, eles apontam as flechas para os seus 2 filhos e dizem, nega o seu Deus, ou então eles morrem.
E imediatamente ele veio com uma melodia na cabeça dele, que apareceu na hora, na cabeça dela, na cabeça deles. E ele começou a cantar dizendo: eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Atrás não volto, não volto não. E eles mataram os 2 filhos dele. Então eles amarraram a mulher dele, trouxeram a mulher dele e falaram: agora se você não negar a Jesus Cristo, nós vamos matar a sua esposa. E a esposa dele está ali chorando, e ele está ali chorando, vendo os corpos dos seus 2 filhos mortos, por uma fé que ele acreditava. E a mesma coisa ele disse: se você não negar esse Jesus, você não está entendendo. Você já viu o que nós fizemos com os seus filhos. Você está vendo o que nós vamos fazer com a sua família e com você? Negue a Jesus Cristo, então a sua esposa agora vai morrer. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Atrás não volto, não volto não. Eles mataram a esposa. E antes dele morrer, o livro fala que ele gritava com a sua esposa. Ele gritava para ela, dizendo: querida, em pouco tempo nós vamos nos encontrar. Em pouco tempo nós vamos nos encontrar. Não tenha medo, em pouco tempo nós vamos nos encontrar. Então eles viram para ele agora, o amarram e colocam amarrado e dizem: você não entendeu o que está acontecendo, nós vamos matar você agora. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Atrás não volto, não volto. E ele morreu. Depois que aquilo aconteceu, o chefe daquela tribo, o livro fala que o chefe daquela tribo ficou tão impressionado com a fé que ele estava vivendo, que ele começou um processo de busca interior, porque ele pensou: nenhum dos deuses que nós adoramos aqui na nossa tribo seria capaz de tirar de nós esse tipo de compromisso. E ele proclamou toda aquela tribo uma tribo cristã. Talvez Deus nunca vai pedir isso para você dar a sua vida por Ele. Talvez Ele nunca vai pedir isso para você, ou para mim. Mas se Ele pedir, você está disposto a dar? E andar o seu green mile, com alegria como Estevão fez, dizendo: eu decidi seguir a Cristo. Eu não volto atrás. Eu não olho para trás. Eu decidi seguir a Cristo. Atrás eu não volto. Esse é o compromisso que eu tenho com Jesus. Esse é o compromisso que Estevão dizia. Esse é o compromisso que eu tenho com Ele. Jesus não é uma secundária na minha vida. Jesus não é algo, não é um cachorrinho de estimação. Jesus não é uma varinha de condão da fada madrinha, que toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu vou lá na igreja, eles oram por mim, uma fadinha de condão, uma varinha de condão na minha cabeça. Jesus é a razão da minha vida. Jesus é a razão do meu viver, é a razão do meu morrer. Feche seus olhos, vamos orar. Lu, você pode tocar essa canção pra gente? Nós vamos cantar essa canção uma vez, com seus olhos fechados, e esse vai ser o final do nosso culto já. Algumas vezes Deus nos traz na sua presença para nós rirmos, e para sairmos daqui conformados, consolados, abençoados, felizes, mas eu também acho que às vezes Deus nos traz aqui para nós sairmos pensativos, para nós sairmos fazendo uma reflexão na nossa vida. E eu gostaria de fazer um convite nesse momento. Talvez você olhe na sua vida e você não vê esse tipo de compromisso. Mas eu gostaria de fazer você cantar essa música pela fé. Talvez você olhe no seu coração e diz: eu ainda não sou capaz de morrer por Jesus. Eu olho para os meus atos, eu olho para as minhas atitudes diárias,
Eu não sou capaz nem de testemunhar de Jesus. Eu não sou capaz nem de viver uma vida de acordo com o que Ele pede, quanto mais morrer por Ele. Mas nessa manhã, a oração do meu coração e o apelo da palavra de Deus é para mim, em primeiro lugar, e para você. Seguir a Jesus é para viver e para morrer. Talvez Deus nunca vai pedir isso de você. Mas se Ele pedir, será tão bom se você já tiver feito essa decisão há tempos atrás. Estevão decide morrer para Jesus naquele momento, porque ele já tinha tomado a decisão de morrer para si mesmo há muito tempo atrás. Vamos fazer essa oração juntos para Deus. Se você não quiser cantar, não cante, não comprometa a sua vida com algo que você não queira. Mas se nessa manhã você está pela fé querendo dizer, Senhor, eu sei que eu ainda não estou lá, mas a minha vida, eu quero viver a minha vida de tal forma que eu possa um dia dizer, eu estou disposto até a morrer pelo amor que eu sinto por Jesus. Você juntos, se você quiser, no seu coração diga, eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Eu decidi seguir a Cristo. Atrás não volto. Atrás não volto. Não volto. Mais uma vez, vamos dizer juntos, cante ao Senhor. Eu decidi seguir a Cristo. Deixe para trás os seus problemas, deixe para trás as suas fraquezas. Decida seguir a Cristo hoje. E se você já decidiu seguir a Cristo, diga isso, eu não olho atrás. A minha vida é valiosa porque Jesus deu valor a ela. Não volto. Atrás não volto. Atrás não volto. Senhor, no caminho de casa, de volta para casa agora, ou para onde nós estejamos indo, que essa mensagem seja uma chama queimando o nosso coração, de um amor tão profundo, tão real pelo Senhor, que é capaz de decidir o Senhor para a vida, mas de decidir o Senhor para a morte também. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo domingo. Ainda o nosso pastor não vai estar, então não esqueça de orar pelo nosso pastor e Margarete, pastor Beleza e Margarete estão no Brasil. Então que Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo domingo.